Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos ver aqui loops. Nós já vimos loops na programação de baixo nível, mas agora a gente vai ver com muito mais facilidade para trabalhar. Bom, então o que são loops? São estruturas de programação que prescrevem comportamentos repetitivos para a sua execução. Eles são a essência da programação. Bom, se o trabalho que você tem para programar for proporcional ao trabalho que o computador tem para executar, não vale a pena. Bom, qual que é a ideia? Você escreve um pouquinho, você dá uma ordem, fala assim, faça 10 milhões de vezes tal coisa. Aí o computador, sim, é que rala, vai lá e faz 10 milhões de vezes aquela coisa. Agora você escreve uma frasezinha. Bom, então é isso que faz com que... É isso que dá o poder do programador. Certo? Ou seja, você ordena ao computador para que ele faça muitas e muitas vezes alguma ação. A principal construção para loops no Scilab e em diversas outras linguagens é um comando chamado while, enquanto. Né? Para exemplificar, vamos começar com um problema aqui. Nós queremos fazer um programa que repetidamente leia os coeficientes de uma equação de segundo grau e calcule suas raízes. A ideia é que, quando a gente tem um programa como esse daqui, esse programa que está aqui, que a gente já fez na primeira aula nossa de Scilab. Esse programa aqui, ele lê A, B e C e imprime as raízes se elas forem reais, ou se não, raízes complexas se as raízes forem complexas. Bom, quando a gente roda esse programa, você manda executar uma vez, tá bom? Você entra com um valor de A, vamos ver aqui, 10, 40, 21, aí acabou o programa acabou. Agora eu tinha outra equação para resolver. O que eu tenho que fazer? Gente? Vem para cá, manda rodar outra vez, e aqui agora eu vou entrando outra vez com os valores de A, B e C. Tá bom? Ou seja, é desconfortável você utilizar esse programa quando você tem muitas equações para resolver. Bom, então, o que a gente quer agora é obter um programa repetitivo. Bom, ou seja, a gente quer um programa que ele resolve uma equação e pergunta para o usuário, o senhor deseja outra equação, resolver outra equação, e pede os coeficientes. Se o usuário concordar, se ele estiver de acordo, ele entra o programa vai se repetindo, até uma hora que o usuário cansa e fala, não, chega, agora não precisa mais. Bom, para isso, então, nós vamos usar aqui o comando while, que eu já me referi. Bom, então, a gente precisa de um loop. Bom, para esse loop, nós vamos usar esse comando que tem esse formato aqui, tá bom? O while, né, quer dizer, enquanto, bom, enquanto uma certa condição, que é uma expressão lógica, enquanto ela avaliar para true, enquanto for verdade, nós vamos repetir todos os comandos que estão aqui nesse bloco while. Bom, só na hora que essa condição aqui for avaliada, que der um valor false, que o loop para. Bom, enquanto isso for verdade, o loop vai sendo repetido, todos os comandos aqui nesse bloco. E nós vamos, como primeiro exemplo de uso do while, vamos simplesmente fazer um programa daquele tipo. A gente já tem um programa que calcula a raiz de equação de segundo grau e nós vamos torná-lo repetitivo. Bom, para isso a gente vai usar esse padrão aqui, tá bom? É um jeito muito simples de fazer um loop while. Tá bom? Vou usar uma variável continua, tá bom? Que começa com o valor true. Certo? E é o valor dessa variável que vai determinar as repetições, a interrupção ou não desse loop aqui. Aqui, ou seja, o while começa com true. Então ele vai executar pelo menos uma vez. Então ele processa um item. No nosso caso vai ser resolver uma equação de segundo grau. Depois, você tem uma etapa aqui de decisão.
onde estou fazendo decisal, né, essa variável, igual a um input. Estou perguntando, continua sim ou não? Bom, e com aquele string, que é só para evitar a necessidade de pôr aspas. Bom, o usuário vai responder sim ou não, apertar S ou N. Tá bom? Se ele responder S, então o continua vai receber o valor true e o loop vai continuar. Na hora que o usuário digitar qualquer coisa diferente de S, o loop vai parar. Bom, vamos fazer esse programa aqui. Bom, então, aqui está... a gente pode ficar com duas janelas separadas de programa, assim, gente, no SciNodes, tá bom? Então, aqui está o programa de equação de segundo grau e aqui está aquele padrão. Então, esse processo é mais um item aqui. Bom, eu vou tirar esse printf daqui e vou colocar isso tudo aqui. Ctrl C, tá bom? Ctrl V. Aqui o negócio ficou meio bagunçado, gente. Para ficar bonitinho, eu faço o seguinte, eu seleciono tudo com Ctrl A, vou nesse formatar, corrigir recursos. Bom, então agora o que está dentro do corpo do while aparenta estar dentro do corpo do while, tá bom? O que é uma coisa muito importante para a legibilidade de um programa. Bom, então, está aqui. Aqui está o seguinte, processa um item. Então, aqui está tudo que já fazia antes. Bom, agora que a gente tem essa decisão aqui, mais itens para processar, ao invés disso eu vou mudar aqui um pouco, né? Vou personalizar aqui e vou pôr aqui outra equação, por exemplo, e vou colocar isso aqui. E agora eu vou salvar isso daqui, usando salvar como, eu vou pôr, vou dar um outro nome aqui. Vou dar um outro nome para esse programa. Vamos ver como é que ele funciona agora, gente? Vamos rodar esse programa, deixa eu passar para cá. Cadê a console? O console está aqui. Então, eu vou rodar esse programa. Então, está aqui. Valor de A, 4. Valor de B, 7. Valor de C, 1. As raízes são tal e tal. E aqui vem aquela pergunta. Outra equação? Sim ou não? Bom, aí eu vou responder sim. Aí, de imediato, ele já pede outra vez o valor de A. 76, 21, 67, raízes complexas. Ele vai perguntando assim, outra equação, ou seja, tivemos aqui um programa que ele é mais confortável de utilizar. Bom, e ele ilustra a ideia da repetição, do comportamento repetitivo. Então, vou ficar repetindo isso daqui. Bom, ou seja, a gente com um loop, eu vou bater um N aqui, tá bom? E ele imprime essa bobagem aqui para fazer uma gracinha, tá bom? Então, isso aí, gente, esse programa aqui, a ideia dele é ilustrar, tá bom? O uso do while, tá certo? Aqui está aquele programa já completo aqui, tá bom? Bom, muito bem. Quando a gente programa um while, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode programar loops que não param. Deu como é esse exemplo que está aqui. Essa aqui é a condição de parada, tá bom? X tem que ser menor que 10. X começa com o valor 1, e 1 é menor que 10, então ele vai executar uma primeira vez. Nessa primeira passada aqui, estou fazendo x igual a x menos 1, então x vai valer 0. Vai continuar válido aqui. A próxima passada vai valer menos 1, depois menos 2, depois menos 3. Bom, ele não vai parar. Bom, se a gente colocar esse programa para rodar, você vai ficar esperando lá alguma hora. No Scilab, a gente aperta Ctrl C e depois abort, uma palavra um pouco chocante para nós, mas é abort, e aí o programa para. Tá bom? Na computação a gente tem essa tradição, isso aí também não vai mudar, não. Tá bom? Bom, mas de qualquer forma, como eu falei, o loop é uma coisa muito legal, muito boa, não sei o quê, mas isso aqui é um problema grave. A gente disse, esse programa entrou em loop quando ele começa a rodar, aí você fica lá esperando, e na verdade ele está num loop lá do qual ele nunca vai sair, a não ser que seja interrompido. Bom, ou seja, sem intervenção
esse loop nunca para. Então, o while é muito poderoso, muito não sei o quê, mas tem esse perigo sempre. Você sempre tem que se perguntar se o seu loop vai parar ou não. Bom, vamos ver aqui dois exemplos clássicos de loops, agora diferentes desse que é só uma repetição. Bom, aqui já é um loop que é para conseguir alguma coisa. Esse loop aqui calcula a soma dos elementos, conhece, né, de um vetor. Soma dos elementos de um vetor. Isso aqui encontra o menor valor em um vetor. Eu queria falar antes que o Scilab já tem funções que fazem isso. Tá bom? Eu só estou fazendo aqui no formato de um loop para ilustrar melhor. Bom, então esse aqui é um loop que coloca na variável s a soma do vetor n é o tamanho, é o número de elementos desse vetor. Bom, então esse trecho de programa aqui, que inclui esse loop, ele coloca em S a soma de todos os elementos de A. Bom, esse trecho aqui coloca em M o menor elemento dentre todos os elementos de A. Então, todos os valores presentes em A. Como é que isso aqui funciona? O S é um acumulador, ele tem um subtotal. Começa com 0. Bom, o K é o que a gente chama de um ponteiro, que ele vai apontando para posições no vetor. Bom, então o K começa apontando para a primeira posição, e a cada passagem do loop, ele vai apontando para a posição seguinte. Você avança o ponteiro. Tá bom? Então o K começa com 1, 2, 3, e vai parar quando, gente? Quando ele atingir, quando ele ultrapassar, tá bom? O tamanho do vetor. Ou seja, numa certa hora, você vai fazer K igual a K mais 1, e o K vai ser maior do que N, vai ser exatamente igual a N mais 1, e aí esse loop para. Bom, e a cada passagem, você faz S igual ao seu valor anterior, mais o valor daquele elemento que está sendo apontado por K. Tá bom? Vamos ver outro raciocínio aqui, gente. Aqui agora é para a gente encontrar o menor valor em um vetor. Tá? Eu coloco o menor valor, eu suponho que ele é o primeiro elemento. Bom, depois da posição 2, eu vou fazer o meu ponteiro K, uso também um ponteiro K, vou avançando até que ele atinja o limite do vetor. Bom, então, o K começa com 2, e eu vou examinando. Se o elemento sob exame, ou seja, o elemento apontado por K, for menor do que M, quer dizer que M não é o menor valor presente no vetor. O A índice K é menor do que ele. Aí eu atualizo o M, eu faço M igual a índice K. Se não, o M está bom, certo? Pula direto e só faz o avançar aqui do ponteiro. Bom, esses aqui são dois loops clássicos, gente, que merecem atenção. Bom, para isso nós vamos olhar para esses dois loops aqui com mais cuidado. O que tem por trás desses loops aqui? Ele tem o seguinte, a gente tem para resolver um problema de tamanho n. Tá bom? Eu quero a soma dos n primeiros elementos de um vetor. Eu quero o menor dentre os n elementos desse vetor, ou de outro vetor. E quais são as duas coisas que a gente tem que se perguntar para conseguir fazer com que um loop chegue lá? A gente conhece uma solução de tamanho suficientemente pequeno para que essa solução seja óbvia. Bom, esse suficientemente pequeno, gente, é muitas vezes ridiculamente pequeno. Qual que é a soma de todos os valores de um vetor de tamanho 0? É 0. Tá bom? Ele não tem nenhum elemento, a soma de todos os elementos dele, não tem nenhum, é 0. Qual que é o menor elemento de um vetor de tamanho 1? É o único elemento que ele tem. Bom, então vamos ver. A gente começa disso aí. Será que a gente tem um problema suficientemente pequeno para que a solução seja trivial, óbvia? Esse é o ponto. Depois, a gente conhecendo uma solução parcial para um problema, a gente consegue expandir a validade dessa solução parcial, ou seja, fazer com que ela seja menos parcial.
Que é um passo que a gente dá para frente. Certo? Então, se a gente conhece a solução de um problema de tamanho K, a gente conseguiria a solução de um problema de tamanho, às vezes, ligeiramente maior, de tamanho K mais 1. Bom, se a gente conseguir fazer isso, a gente tem um avanço. Se a gente consegue ter um avanço, mesmo que pequeno, a gente programa um loop e o computador é que trabalha para fazer com que de passinho em passinho a gente chega até o fim. Bom, gente, loops são assim, de grão em grão a galinha chupar. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Entendeu? Você vai fazendo, você vai indo aos poucos. Sabe? A gente programa um loopzinho e o computador fica lá ralando até chegar ao fim do loop. Bom, então vamos agora revisitar antes disso, vou falar um pouco mais. Bom, então, a gente tem um conceito que a gente chama de invariante do loop. Tá bom? Então, o loop ele é precedido por um código que estabelece a validade dessa solução de base, ou seja, do subproblema pequenininho, então, por qual a gente já conhece a solução para ele. Então, você tem uma coisa que obtém uma solução parcial, e esse parcial é bem parcial mesmo, porque a gente está se referindo a um subproblema muito pequeno, normalmente. Bom, se a gente tem, depois o corpo do loop tem que fazer um avanço. Com esse avanço, ele expande a validade da solução parcial, que a cada passo do loop vai ficando menos parcial. Entendeu? Até uma hora que a solução parcial se torna a solução total. Porque você vai fazendo ela ficar cada vez menos parcial, chega uma hora que ela atinge o problema final que a gente começou dele. E essa validade da solução parcial, a gente emprega esse termo, que às vezes dá confusão, que é um invariante do loop. Vocês vão entender quais são as razões. Por que a gente fala invariante do loop? Porque a gente tem uma afirmativa sobre valores de variáveis de um programa, que ela é válida a cada passagem do loop. Tá bom? No início do loop ela é válida, no fim do loop ela é válida. A expressão tem o mesmo formato, só que houve algum avanço durante o executar do corpo, de cada passagem no corpo do loop. Então, voltando agora à soma dos elementos de um vetor. Então, o que nós queremos? Tá? Calcular a soma de todos os elementos de um vetor A com N elementos. Repetindo aqui, em Scilab, ninguém usa loop para calcular a soma dos elementos do vetor. Você usa sum, tá? Que calcula isso rápido e muito mais fácil de fazer. Então, qual que é o nosso avanço? Digamos que a gente tem uma solução parcial. O que é a solução parcial? Eu tenho uma variável S, a soma, não do vetor de todos os elementos de A, mas dos K-1 primeiros elementos de A. Bom, se eu tenho essa solução parcial aqui, se eu fizer S igual a S mais A índice K, bom, o que vai acontecer? Eu vou ter em S a soma dos K primeiros elementos. Ou seja, antes eu tinha dos K-1 primeiros elementos, agora eu passei a ter dos K primeiros elementos. Bom, se eu fizer K igual a K mais 1, bom, para o novo valor de K, eu tenho mais uma vez, por isso que é um invariante, tá bom? S igual a soma dos K-1 primeiros elementos de A, só que agora com o valor de K aumentado. Bom, ou seja, a gente tem uma base e vai empurrando para frente até atingir o objetivo que a gente quer. Então, qual que é a nossa base? S igual a 0 e K igual a 1. Bom, por quê? Com K igual a 1, A de 1 até 0, gente, é a matriz vazia. Tá? Eu estou pondo um índice, o limite superior menor do que o inferior. Então, isso aqui é a matriz vazia. Qual que é a soma de todos os elementos da matriz vazia? Não tem nenhum elemento, a soma é 0. Bom, então, por isso que o S começa com 0, K igual a 1, então eu tenho válido isso daqui. S igual a soma de A de 1 até K-1. Tá bom? Assim a gente começa desse jeito. E aqui está o nosso programa, aquele mesmo programa, só que com vários comentários ilustrando essa forma de pensar aqui. Então,
eu começo fazendo S igual a 0 e K igual a 1. Então, eu estabeleço a validade disso daqui. Com K igual a 1. Tá bom? Então, a soma, isso aqui é válido, porque A de 1 até 0 é a matriz vazia. Depois, enquanto eu não tiver atingido o ponteiro meu, K, não tiver atingido o número total de elementos de A, eu vou fazendo S igual a S mais o elemento apontado por K. Na hora que eu acabo de fazer isso, eu tenho S igual a soma dos K primeiros elementos. Quando eu avanço, faço K igual a K mais 1, eu vou ter agora de volta o meu invariante. Tá bom? S é igual a soma dos K menos 1 primeiros elementos. Bom, no fim disso daqui, qual que é o valor de K, gente? Eu estou avançando de 1 em 1. Então, ele vai valer 1, 2, 3, tem uma hora que ele vai valer N. Quando ele vai valer N, isso aqui ainda é válido. Vou fazer K igual a K mais 1, K vai valer N mais 1, e aí, essa expressão aqui, a condição de continuidade do meu loop vai falhar, e o loop é interrompido. Certo? O loop termina. Quando ele termina, então eu tenho S igual a soma dos K menos 1 primeiros elementos, mas o K aqui vale N mais 1, então o S é a soma dos N primeiros elementos. Bom, ilustrando aqui, gente, como é que funciona isso daqui? Bom, a gente começa com esses dois valores aqui. Tá bom? Aqui está o meu vetor A. O K ele é incrementado em cada passo. Em cada passo, o AI é somado a S, ou seja, eu tenho S inicialmente é 0, eu somo 5, dá 5, somo 2, dá 7, somo 9, dá 16, somo 3, dá 19, somo 5, dá 24, e nessa hora o K também foi sendo incrementado. Nessa hora o K atingiu 6, e o meu vetor A só tem 5 elementos, N igual a 5. Bom, então, o K ultrapassou N e o loop termina. Qual que é o invariante? S sempre contém a soma dos K menos 1 primeiros elementos de A. Ou seja, é isso que a gente vai fazendo. A gente pega uma solução parcial e vai aumentando a validade dela. Mesmo raciocínio agora, gente, para o menor valor presente em um vetor. Como é que a gente avança? Se a gente tem uma solução parcial, se eu sei o menor entre os K menos 1 primeiros elementos, como é que eu faço para expandir a validade? Como é que eu faço para conhecer o menor dos K primeiros elementos? Eu vou atribuir a M o menor valor entre o seu valor antigo e o elemento sendo examinado nesse momento, que é o elemento apontado por K. Então, se você fizer isso, você vai ter, mais uma vez, vai ter um M igual ao menor dos K primeiros elementos. Se a gente em seguida fizer K igual a K mais 1, a gente volta a ter um invariante. Tá? Ou seja, quando eu avanço o ponteiro, o M, que exatamente nesse momento, ele era nos K primeiros. Como o valor de K mudou, o que fica válido é isso daqui. Qual que é a base para isso daqui? Qual que é o ponto de partida? Eu vou fazer M igual a índice 1 e o K igual a 2, porque daí eu vou ter o M, ele é o menor dentre todos os elementos de A que vão de 1 até 1, como K vale 2. Bom, o menor entre todos os elementos de A que vão de 1 até 1 é o único elemento que está na posição A1. Bom, aqui está o programa com o loop para o mínimo. Bom, que é aquele mesmo programa. Ou seja, eu estabeleço o invariante aqui, bom, e restabeleço durante o loop aqui, tendo avançado o K. Bom, quando interrompe, certo? Eu tenho K igual a N mais 1, e, portanto, eu tenho em N o valor que eu desejava, bom, que é o menor valor presente no vetor A inteirinho. Aqui está uma ilustração do comportamento. Bom, isso aqui são os valores iniciais para esse vetor aqui, tá bom? Ou seja, o M começa com A índice 1, que é esse daqui, que é o 7. O K começa com 2. O K é incrementado em cada passo. Em cada passo, o valor de M é substituído pelo menor entre M e o valor sob exame. Então, começa com 7.
Eu comparo 7 com 5. Qual que é o menor? É o 5. Então eu atualizo o valor de M. 5 com 10. Qual que é o menor? É o próprio 5. M continua o mesmo. 5 com 3. Qual que é o menor? É o 3. Então eu atualizo. 3 com 4. Não atualizo. Tá bom? E aí termina porque o K ultrapassou o tamanho N do vetor. Bom, qual que é o invariante? M contém sempre o menor dentre todos os elementos da posição 1 até a posição K menos 1. Ok? Mais um exemplo aqui, gente. Como é que a gente calcula o fatorial? Existe também uma função, esqueci de colocar, tem uma função factorial do Scilab, calcula o fatorial, está pronta já também. Mas vamos fazer aqui por um loop. Como é que a gente avança? Se a gente conhece o fatorial de K menos 1, e a gente fizer FAT igual a FAT vezes K, eu vou ter FAT igual ao fatorial de K. Se em seguida eu fizer K igual a K mais 1, eu vou ter novamente FAT igual a K menos 1 fatorial, com um valor maior de K. Qual que é a base? O fatorial de 0 é 1. Então eu vou começar com FAT igual a 1 e K igual a 1. Porque o fatorial de 0, né, K menos 1, o fatorial de 0 é 1, que é o que está obedecido por isso daqui. Então, de uma solução parcial, eu vou avançando até chegar ao fatorial final. Tá bom? Que é esse código que está aqui. Bom, começa com K igual a 1, uma inicialização. Tá bom? Depois você tem um loop, com esse ponteiro avançando aqui em cada passagem do loop. Em cada passagem do loop eu vou acumulando o produto dos inteiros até aquele ponto. Tá bom, gente? São exemplos que vocês têm que ir pegando, estudando e entendendo para vocês irem se habituando com a ideia com as ideias que são necessárias para a gente construir loops. Bom, mas a ideia é galgar uma dificuldade aos pouquinhos. Você tem um gancho? Tem, então eu vou avançar. Eu avanço um pouquinho, se eu avanço um pouquinho, eu consigo avançar outra vez, e se eu sempre estou na direção certa, eu acabo chegando. Aqui é só a ilustração, a mesma coisa, tá bom? Eu vou multiplicando, tá bom? E vou obtendo as coisas. Bom, então agora chegamos aqui a um momento interessante que nós vamos estudar aqui um algoritmo para encontrar o máximo divisor comum de dois números, que foi proposto pelo Euclides, dos elementos de geometria, em 300 AC, ou seja, 300 anos antes de Cristo, o Euclides propôs esse algoritmo que está em uso até hoje, é um algoritmo eficiente para encontrar o máximo divisor comum. Qual que é a base dele? O máximo divisor comum entre um número e ele mesmo é o próprio número. Agora, se A for maior que B, o MDC de AB é igual ao MDC de A menos B e B. Tá bom? Ou seja, você diminui do maior o menor. Tá bom? Se o B for maior do que A, o MDC de A e B é o MDC de A e B menos A. Ok? Bom, então qual que é o método? Se A for igual a B, o MDC de AB é igual a A ou a B, porque os dois são iguais. Tá bom? Tanto faz. Se não, eu vou substituir o maior pela diferença entre o maior e o menor até que eles sejam iguais. Vou ver um exemplo aqui. Eu quero calcular o MDC desses dois números que estão aqui, 252 e 105. Eles são iguais? Não são. Então, o que eu vou fazer? Substituir o maior pela diferença entre ele e o menor. Tá bom? Então, eu vou trocar 252 por 252 menos 105, que dá 147. 147 é igual a 105? Não é. O que eu faço? Vou substituir o maior pela diferença entre ele e o menor. Passei para 42. Agora o maior é 105. Eu substituo por 105 menos 42. Agora, o maior 63, eu substituo 63 por 63 menos 42, que dá 21. 42 é o maior, 42 menos 21 dá 21. 21 é igual a 21, então eu encontrei o MDC. Bom,
Como é que eu programo isso aqui, gente? Vamos primeiro ver aqui como é que a gente vai fazer. Eu vou começar, gente, com esse invariante. Primeiro vamos começar dizendo qual que vai ser o nosso invariante. O A é maior que 0 e o B é maior que 0. O MDC de A e B, certo? É o MDC de MN. MN são os números que eu quero encontrar. No caso aqui, 56 e 12, nesse exemplo. Bom, então o A eu começo com o valor de M e o B começa com o valor de N. Que são os valores iniciais que eu coloco aqui. Bom, então, em cada passo, o maior, bom, no caso aqui, 56 e 12. Qual que é o maior? 56. Então, eu vou trocar o valor de A. Vou trocar por 56 menos 12, ou seja, por A menos B, que dá 44. 44 e 12. Qual que é o maior? 44. Vou substituir 44, 44 menos 32. E vai indo até terminar aqui, quando a gente descobre, quando os dois valores são iguais, e aí a gente descobre que o MDC é igual a 4. E o programa é esse daqui, gente, um programa bem simples. Enquanto o A for diferente de B, se o A for maior que B, eu faço A igual a A menos B. E se não, eu faço B igual a B menos A. Bom, o loop termina quando os dois forem iguais. E antes disso, certo, ele foi fazendo essas trocas aqui. Os outros loops que a gente viu aqui, tinha um ponteiro K, que ele ia andando até atingir N, a gente sempre somava 1. Então, acho que não passou pela cabeça de nenhum de vocês aí que o loop poderia não parar. Mas no caso aqui, será que esse loop vai parar? A gente precisa de uma argumentaçãozinha um pouco melhor para esse caso aqui. A começa com um valor maior que 0 e B também maior que 0. A e B são dois inteiros, estou supondo aqui que M e N são dois valores inteiros positivos. A cada passagem, entendeu? Eu troco o valor ou de A ou de B, a não ser que eu já tenha encontrado o MDC. Bom, se eu não tiver encontrado, significa que eles são diferentes. Então, ou A é maior que B, ou B é maior do que A. Se o A for maior do que B, eu vou trocar o A por A menos B. Como o A é maior que B, o novo valor de A continua sendo maior do que 0. Bom, o caso contrário, o B é maior do que A, e eu vou substituir o B por B menos A. Como o B é maior do que A, o novo valor de B também é maior que 0. Mas o fato é que, pelo menos A ou B, um dos dois tem um valor estritamente diminuído. Tá bom? Como eles sempre são positivos, eu não posso ter uma sequência infinita de pares com essa característica de sempre um dos dois, pelo menos, de um dos dois estar diminuindo. Bom, uma sequência infinita não, porque eles esbarrariam em 0. Tá bom? Como sempre tem uma diminuição, uma hora eles vão parar. Tá bom? Então esse loop aqui sempre para por causa disso.